A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 10, que traz por título: Vamos conhecer a segunda carta de João. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 10 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título: Vamos conhecer a segunda carta de João. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, já sabe, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu atendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis. Você não vai pagar nada por isso. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, para se verificar se a turma tem ou não conhecimento sobre a temática que será estudado. É claro que aqui você vai perguntar, até para lembrar essa temática aos seus alunos: quem escreveu a segunda carta de João? Que João é esse? Quando ele escreveu? Para quem? Pergunte também: quem já leu essa carta? Quem consegue citar um versículo? Tem alguma importância para a vida cristã? São perguntas que você pode fazer no início para verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Nós chamamos de conhecimentos prévios. Assim, facilitará o seu ensino com a turma dos adolescentes. Pega essa dica, professor, dando seguimento. A leitura oficial está na segunda carta de João, capítulo 1, até porque só tem apenas um capítulo, versículo 4 ao 11. Recomendo que você faça a leitura com seus alunos. Mensagem, que é o nosso versículo em destaque. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continue a amar uns aos outros. Segundo João, versículo de número 6. Amar. É fácil você amar os seus amigos, a sua família, o pessoal da sua igreja, seus irmãos e as pessoas que você não conhece. E amar as pessoas que você conhece. É fácil? É difícil? E amar as pessoas que te maltrataram, as pessoas que não querem ver o seu bem. Será que é fácil? Ah, pastor, é difícil, eu não consigo. Você consegue sim, porque você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor está agindo em nossa vida. E por causa disso, nós devemos e podemos perdoar e amar a todo mundo. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Introdução ou vamos descobrir? Hoje vamos estudar sobre a segunda carta de João. Sugiro que leia esta pequena epístola do começo ao fim de uma única vez. Nessa lição, seremos estimulados a ser pessoas que amam verdadeiramente a Deus e ao próximo. Também seremos desafiados a rejeitar e a resistir a todos os ensinos de falsos mestres, seguindo fielmente os ensinamentos de Jesus. Não é à toa que o apóstolo João é conhecido como apóstolo do amor. E aqui nessa carta, ele vai trazer essa temática sobre a necessidade que todo cristão, veja só,
Eu disse todo cristão deve amar, mas o amor verdadeiro, o amor de Cristo que está em nosso coração, deve ser transmitido para com o nosso próximo. Pastor, meu próximo são as pessoas que eu quero. Pastor, o meu próximo são os meus amigos, a minha família, qualquer pessoa. O amor de Cristo está em nós. E por causa disso, nós conseguimos amar até mesmo as pessoas que não querem ver o nosso bem, não querem ver o nosso sucesso. Eu sei que a sociedade não prega isso, eu sei que a sociedade não ensina isso, mas este é o ensino bíblico de Cristo para com a nossa vida. E hoje vamos estudar essa temática. O amor de Deus em nosso coração deve ser transmitido também para as outras pessoas. Assim também como rejeitarmos todo ensinamento errado. Meus irmãos, fique atento. Antigamente tinha profetas falsos, mas hoje está cheio, principalmente nas redes sociais. Devemos estar vigilante. Você precisa ter conhecimento da Bíblia para que possa rejeitar, desprezar, não aceitar qualquer ensinamento que esteja contrário à vontade do Senhor. Será que você tem conhecimento bíblico para saber se aquele ensinamento é de Deus ou não é de Deus? Deixa aqui nos comentários. Por isso, já peço que a sua turma esteja lendo essa carta toda. É pequena, crente. Você consegue ler toda rapidamente. Dando seguimento. Uma visão panorâmica da segunda carta de João. A autoria da carta. O autor desta carta se identifica pelo ofício desempenhado na igreja, o presbítero. Tal título está de acordo tanto com o ofício, o que supervisiona e ensina um rebanho, quanto com a idade de João, um ancião. A utilização do título pressupõe que o autor conhece e é conhecido pelos destinatários. Provavelmente era o único discípulo de Jesus vivo e tinha a responsabilidade de orientar a igreja. Veja só, presbítero vem da mesma palavra de ancião. No caso aqui, nós podemos falar de presbítero ou ancião. A palavra é a mesma. Mas quando nós falamos essa questão do presbítero, é aquele que está sobre a liderança de um povo, liderança de um rebanho, liderança da igreja de Cristo. O ancião fala muito de respeito, de consideração, de experiência. É por isso que o presbítero tem que ser uma pessoa que tenha maturidade espiritual. E aqui João vai se apresentar exatamente com isso, como aquele que está liderando a igreja e também aquele que é um ancião, que tem experiência, que tem maturidade para trazer um conselho, para trazer um ensinamento, que a igreja de Cristo, que aqueles que estarão recebendo essa carta, deveriam seguir sempre amando, mas desprezando, rejeitando os ensinamentos falsos que estava crescendo no meio da igreja. Provavelmente, nesse período aqui que João escreve essa carta, ele era o único apóstolo vivo. Porque nós sabemos que ele, João, foi o último apóstolo a morrer e também o único a morrer de morte natural. Os demais apóstolos morreram de mártire. Eita, sofrimento, muita peleja. E em breve vou postar nesse canal aqui como cada apóstolo morreu. Fique atento, por isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu, por exemplo, criei agora, recentemente, uma playlist contando a biografia, a história de todos os personagens bíblicos. Fique à vontade para assistir. É só procurar em nosso canal. Eu falei quem foi João, quem foi Pedro, quem foi Paulo, quem foi Maria, as Marias da Bíblia. Tem lá vários personagens e a minha intenção é colocar todos. Já peço a sua oração. Primeiro tópico, segundo tópico, os destinatários. A primeira impressão que temos ao ler a saudação do presbítero para a querida senhora e seus filhos é que a carta foi escrita a uma mulher cristã anônima e sua família. No entanto, a expressão querida senhora não se refere a uma mulher, mas uma igreja e seus filhos são os membros individuais desta igreja local. Essa compreensão se baseia nos seguintes argumentos. Tanto Israel quanto a igreja são normalmente retratados nas escrituras pelo gênero feminino, noiva, esposa e assim por diante. A senhora destinatária da carta e seus filhos são amados
tanto por João quanto por todos os que conhecem a verdade. A saudação final que se refere aos filhos da sua querida irmã faz muito mais sentido referindo-se a uma igreja irmã. Logo, os destinatários da carta são irmãos em Cristo. Muitas pessoas se questionam para quem João escreveu. Que irmã é essa? Recentemente, minha filha até leu essa carta. Então, estou pedindo que ela faça a leitura dos livros e depois faça uma resenha, um comentário. Ela virou questionando: meu pai, essa carta foi escrita para uma mulher, para uma irmã, mas nós não sabemos o nome, nós não sabemos identificar, ninguém sabe quem foi, eu já procurei o nome dela e não foi identificada. Porque essa é a nossa primeira impressão. Mas, no entanto, a segunda carta de João foi escrita para uma igreja. Porque normalmente o povo de Deus é retratado sempre no sexo feminino. Por exemplo, a noiva de Cristo, a esposa. O que é isso? São termos para retratar da igreja. Logo, nós entendemos que aqui, quando fala acerca da senhora, está se referindo a uma igreja. Logo, seus filhos são todos os membros, aqueles que fazem parte daquela igreja que estava recebendo. Mas que igreja foi essa, pastor? Nós não sabemos o nome da igreja, para quem foi direcionada. Mas, no entanto, normalmente as cartas eram direcionadas para um público específico, mas também era lida, discutida nas demais igrejas. Logo, essa carta deve ser lida, ouvida, pregada por todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, por todo aquele que faz parte da noiva de Cristo. Se você faz parte da noiva de Cristo, você deve ler, estudar e meditar na palavra do Senhor. Será que você já leu essa carta? Deixa aqui nos comentários quem já leu essa carta. Mas vamos dar seguimento, vejamos. O propósito da carta. Possivelmente, essa carta foi escrita em um contexto histórico muito parecido ao da primeira. Seus destinatários estavam sendo influenciados pelos mestres gnósticos itinerantes, por isso o apóstolo estava alertando-os a manterem-se fiéis. Veja só, vários desafios teve a igreja primitiva. Aqui, por exemplo, os apóstolos possivelmente já haviam morrido. Mas, no entanto, a igreja continuava pregando a verdade. Mas muitos falsos mestres tinham surgido, principalmente aqui os gnósticos. Veja que já postei em nosso canal um vídeo específico que ficou sensacional acerca dos gnósticos. Fique à vontade para estar procurando lá em nosso canal. E acho que foi no canal PR Giovanni Santos, viu? Um vídeo específico sobre os gnósticos. Fique à vontade para assistir. Ou seja, eram aqueles que estavam saindo de lugar para lugar, aldeia em aldeia, cidade em cidade. Isso mesmo, os gnósticos tinham seus pregadores itinerantes. Saía de igreja em igreja para pregar esse falso ensinamento, o qual dizia que a carne é mal, que a carne não serve para nada. Por isso, Deus não tem interesse na sua carne, no seu corpo. Deus só quer a sua alma. Hoje também, talvez, você já tenha ouvido essa conversa. Os gnósticos diziam: o corpo não serve, o corpo não presta. Logo, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Você pode pecar, se prostituir, que Deus não se importa com o seu corpo. Existia um grupo que pregava dessa forma. Então, este era o ensinamento dos gnósticos. Assiste nosso vídeo que você vai ter mais informações. Então, o apóstolo João vai escrever também essa carta para fortalecer a vida da igreja, os irmãos em Cristo Jesus, mas também para que estes possam rejeitar todo ensinamento errado, toda a pregação errada acerca de Cristo Jesus, pois os gnósticos também diziam que Jesus não teve um corpo humano. Logo, Jesus não foi 100% homem. Era como se fosse um fantasma, uma imitação. Para eles, os gnósticos, se o corpo é mau e Jesus é o Filho de Deus, logo Jesus não poderia ter um corpo humano. Isso é o que pregava os gnósticos. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo foi 100% homem. Não é à toa que ele nasceu, cresceu, morreu, teve fome, teve sede, assim por diante. Então Jesus teve um corpo semelhante ao seu. No entanto, ele não nasceu do pecado. Entendeu o mistério? Logo, nós precisamos conversar com os nossos adolescentes,
que Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Mas os gnósticos diziam, o corpo é mau, então Jesus não teve um corpo, era um fantasma. As pessoas estavam vendo Jesus, mas não era um corpo, era uma imitação de corpo humano, algo sobrenatural, mas o corpo não foi porque o corpo não serve e Deus não se importa com o corpo. Vou dizer, viu? Tem muitas pessoas hoje também pregando isso. Cuidado com quem você está ouvindo. Por isso que é bom ouvir, estar conectado conosco no canal Descomplicando a Teologia. Fique à vontade, professor. Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, que é ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser se tornar membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e receber todos os nossos materiais. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, a igreja e sua revelação com a verdade e o amor. Vivemos em um tempo em que a verdade é vista como transitória e relativa por parte da sociedade. Porém, a Bíblia nos diz que a verdade não é um conceito abstrato, mas uma pessoa divina. Jesus é a verdade. Ele nos prometeu que o Espírito da verdade nos ensinará toda a verdade. Por essa razão, o apóstolo Paulo disse que a igreja do Deus vivo é a coluna e o alicerce da verdade. Olha só, muitas pessoas ficam até se questionando acerca da verdade, acerca da mentira, se existe verdade hoje ou não. Quando o comentarista coloca aqui que hoje, para a sociedade, não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo, tudo depende de quem está falando e de quem está ouvindo. Isso mesmo. Para a sociedade, para o sistema deste mundo, não existe uma verdade única, uma verdade absoluta. Por exemplo, aquilo que você diz que é verdade, se para outra pessoa não é verdade, então se torna mentira. Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada diz que existe a verdade sim, e a verdade é o próprio Cristo Jesus. O próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Então a verdade existe e verdades absolutas também existem. Por exemplo, Jesus é o Salvador da humanidade. Isso é uma verdade absoluta. Ah, pastor, mas fulano pode ser não? Não, só existe apenas esta verdade que diz que Jesus é o Salvador da humanidade. Quer ver outra verdade absoluta? Jesus, ele é Filho de Deus e ponto final. Você pode crer, você pode não crer, você pode acreditar, não acreditar, mas isso não vai mudar a verdade. Deixa aqui nos comentários mais verdades absolutas. Deixa aqui nos comentários. A sociedade pode até não acreditar, pode até não valorizar, mas, no entanto, porque a sociedade não valoriza, porque a sociedade não concorda, a verdade não deixa de ser verdade. Deu para entender o mistério? Pode crer ou não crer, acreditar ou não acreditar, mas a verdade existe e ponto final. Por exemplo, para que a verdade possa existir, não precisa que ninguém venha validar, ela existe e ponto final. E o que é verdade, pastor? É Cristo Jesus, porque ele é a verdade e nele só há verdade e na sua palavra só há verdade. Será que você está com a verdade ou com a mentira? Tem muitas coisas que não são verdades não, viu? Mas existem sim as verdades absolutas. Deixa aqui nos comentários algumas verdades absolutas que você conhece. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, dando seguimento.
vivendo de acordo com a verdade. Tendo em mente esta íntima relação do Evangelho com a verdade, o apóstolo João revela sua alegria ao saber que alguns irmãos da congregação estão vivendo de acordo com a verdade. Eles escolheram a obediência ao mandamento de Jesus ao invés dos novos ensinamentos dos falsos mestres. Eles preferiram andar na verdade e manter o compromisso da fé, que envolvia crer em Jesus Cristo e amar ao próximo. Quando João fica sabendo que a igreja de Cristo Jesus estava andando na verdade, ou seja, estava crendo, vivendo o evangelho de Cristo Jesus, muito alegrou o coração dele, mesmo ele, João, sabendo que existiam diversos pregadores itinerantes, falsos doutores, falsos profetas, falsos homens de Deus, professores, ensinando errado, mas a igreja estava de pé. A igreja estava sendo obediente, andando na verdade. Que verdade é essa, pastor? Nos ensinamentos de Jesus e também nos ensinamentos dos apóstolos. A igreja estava obedecendo à vontade do Senhor e desprezando falsos ensinamentos. Muitos ensinamentos que estes ensinavam eram coisas que o povo gostava até de ouvir. Não precisa viver em santidade, não precisa renunciar ao pecado. Você pode fazer o que quiser com o seu corpo, o corpo é seu, Deus não se importa com o seu corpo. Muitos gnósticos pregavam nessa linha. O corpo não presta, faça o que quiser com o corpo. Mas Jesus não disse isso não. Jesus ele disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Para estar com Cristo, para seguir a Cristo, é necessário renunciar os nossos desejos, as nossas vontades, se afastar de tudo aquilo que é pecado. Será que nós conseguimos? Dando seguimento, a Bíblia diz que se somos incapazes de amar o nosso próximo, então não podemos amar a Deus. A obediência aos mandamentos é a prova do nosso amor a Jesus. A prática do amor é um dos testes que distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo. Por isso, conciliar a verdade e o amor é o desafio de todo cristão. Eita, é forte aqui agora, viu? Vejamos, se eu aceitei a Jesus Cristo e o amor de Deus está na minha vida, porque quando você aceita Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus. E por causa disso, devemos andar, viver segundo a vontade dele. E Cristo Jesus andava em verdade. Cristo Jesus falava a verdade. Se olhássemos a vida de Jesus, só íamos ver a verdade. O que é a verdade está andando segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Então nós, enquanto cristãos, devemos ter essa mesma atitude e comportamento, andarmos na verdade, falarmos a verdade, vivemos na verdade. E uma das formas que há de comprovar se você está ou não na verdade é tendo amor. Eita, porque o nosso Deus também é amor. Eita, maravilha. Olha só, o nosso Deus, ele é a verdade. Devemos andar na verdade. O nosso Deus, ele é amor. Devemos amar também a todo mundo. E isso, irmãos, pode ser visto por qualquer pessoa. Para que você possa saber se a pessoa te ama e se há amor verdadeiro, é só ver o comportamento, é só ver as atitudes. Não é amor que é comprovado com as palavras, não. Quantas pessoas dizem, eu te amo, mas as suas ações, seus comportamentos não condizem com a sua palavra. Ou seja, os lábios dizem que ama, mas ações, comportamento não estão coerentes. Com isso, não é verdade. Logo, aquele que não ama não está na verdade, não conhece a verdade. Perceba o mistério que João agora conversando com a igreja. Mas no caso aqui, essa senhora, que era a igreja, estava sendo parabenizada, porque eles estavam andando segundo a vontade do Senhor. Eles estavam obedecendo a palavra. Assim também como eu tenho que ter esse compromisso, essa responsabilidade. E os adolescentes que estão crescendo, cheios de emoções, de sentimentos, precisam ter essa maturidade espiritual. Entender que nem todo ensinamento é de Deus. Daí a necessidade de conhecer a palavra para não ser enganado. E ter consciência que estar na verdade é amar, porque o nosso Deus, ele é a verdade, mas também nosso Deus, ele é amor. Será que você está conseguindo amar todas as pessoas
Ou tem alguém por aí que você não consegue amar. E esse amor é amor que cuida, é amor que ajuda, é amor que auxilia, é amor que está perto, é amor que dá conselho, é amor que diz sim, mas também que diz não. Será que nós estamos tendo esse amor para com o nosso próximo? O que você acha? Não sabe não? Pergunte à sua turma e deixe a sua turma participar. Eita glória! Quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Não acredito, se inscreva no nosso canal aí, vem fazer parte da nossa família. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes vou deixar aqui um aviso. Acabei de criar agora mais 2 canais que estão sensacionais. O nosso canal PR Giovanni Santos. Nesse canal, o nome aqui, PR Giovanni Santos, nós estamos postando diversos vídeos relacionados à Bíblia Sagrada. Por exemplo, lá eu falo sobre os gnósticos, falo também sobre judaizantes e todos os grupos existentes nos tempos de Jesus, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes e muitos outros vídeos que você vai estar gostando. Fique à vontade, PR Giovanni Santos. Tem também o nosso novo canal, o canal Descomplicando a EBD. No canal Descomplicando a EBD, eu estou postando a dinâmica digitada e também um resumo desta aula. Mas o resumo está sensacional. Você pode até pegar esse resumo, que é um vídeo com 5, 7, 8 minutos, resumindo toda essa lição, e você pode pegar e enviar para os seus alunos, porque eles vão estar aprendendo. O resumo da lição está no canal Descomplicando EBD. Fique à vontade, crente. Terceiro tópico, como lidar atualmente com os falsos mestres. No decorrer da carta, João vai contrastar aqueles que vivem uma vida de obediência aos mandamentos de Deus com os enganadores espalhados pelo mundo. O apóstolo, numa atitude pastoral, instrui a congregação sobre a maneira como deveria agir com os falsos mestres. E nós também devemos seguir a orientação bíblica, pois ainda hoje há falsos mestres que distorcem o evangelho de Jesus. Você sabe o que devemos fazer diante dessa realidade? Veja só, a preocupação de João é que os apóstolos já não estavam mais. Quem ia estar na frente da igreja? Qual seria o ensinamento da igreja? Já que existiam vários pregadores ensinando coisas erradas, pregando não a verdade de Cristo. Paulo chega a dizer até outro evangelho, algo que não podia acontecer. Mas, no entanto, a igreja estava sendo aconselhada a não ouvir, a não dar crédito, a não dar oportunidade, a não emprestar seu ouvido para estar ouvindo ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Você precisa tomar cuidado. Aumenta o som aí agora. Aumenta o som. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo. Aquilo que você está ouvindo vai alimentar a tua alma, vai estar no seu juízo. E nós devemos alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor, com o evangelho de Cristo Jesus, com a palavra verdadeira, com bons ensinamentos e não heresias. A preocupação do apóstolo João exatamente é isso, contra as heresias que muitos estavam seguindo. Mas a igreja que ele está escrevendo, ele recomenda, parabeniza e diz, olha, rejeita, não aceita, não ande, continue andando naquilo que vocês aprenderam na palavra do Senhor. E tem pessoas, meus irmãos, que aprenderam tudo certo, mas quando cresce faz tanta coisa errada que só o sangue de Jesus. Mas dando seguimento, não subestime os falsos mestres. Não devemos subestimar os falsos mestres, pois são muitos e estão se movimentando com o propósito de enganar. Eles distorcem a verdade de forma sedutora, eles mentem sobre Cristo, então por todos os lados, disseminando seu engano nas redes sociais, nas universidades, na TV, até em algumas igrejas que são adeptas de modismos. Eles pregam um falso Cristo e um falso evangelho. Veja só, prego parece cristão, parece homem de Deus, servos do Senhor, mas, no entanto, a sua palavra, a sua pregação não está de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, tem muita gente pregando o que o povo quer ouvir, o que dá like, o que deixa a pessoa famosa. Isso mesmo, mas sabe por que essas pessoas pregam? Porque tem gente que gosta de ouvir, tem gente que prefere a mentira do que a verdade. Por exemplo, tem pessoas que querem porque querem descobrir, revelar aquilo que Deus não revelou, aquilo que não está escrito.
Se não está escrito, se Deus não revelou, então está ponto final. Aguarde o tempo de Deus. Lá no céu, você pergunta. É por isso que hoje tem surgido diversas pessoas trazendo grandes revelações e assim também grandes heresias. Fique com aquilo que está escrito. Talvez você não vai tirar todas as suas dúvidas daquilo que está escrito, mas, no entanto, obedeça, viva. Talvez a Bíblia não vai tirar todas as suas dúvidas, responder todas as suas perguntas, mas saiba que tudo aquilo que é necessário para a minha salvação e a sua salvação, a Bíblia responde. Conversa aí com seus adolescentes, cheios de curiosidades, querem saber de coisas, até coisas que não estão escritas. Então você informe a ele. Tem coisas que a Bíblia não vai lhe dar resposta aqui, mas guarde, quando chegar no céu, você pergunta. Mas tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação já está escrito na Bíblia Sagrada. Nesse canal daqui, por exemplo, até hoje tem muitas pessoas que perguntam o seguinte: com quem Caim casou? Você já se fez essa pergunta? Tem curiosidade de saber? Está vindo como povo curioso? Diga para os seus alunos. Eu acabei de fazer agora um vídeo que eu dou essa resposta. Com quem Caim casou? É só procurar que você vai achar. Bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vejamos. Não dê ouvidos a eles. Não devemos dar ouvidos a eles para não perdermos a nossa recompensa em Cristo. A preocupação de João é que seus leitores sejam conquistados pela sedução dos enganadores. Sobre isso, a Bíblia alerta: guarde o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Devemos estar atentos para não sermos enganados por falsos ensinamentos que podem nos afastar da verdade de Cristo. Veja só, falsos ensinamentos. Mas, no entanto, meus irmãos, esse povo que são falsos, que fala a mentira, na verdade, que fala aquilo que muitas pessoas querem ouvir, são aplaudidos, reconhecidos, muitos têm grandes seguidores, muitos seguidores. Sabe por quê? Não fala a verdade, revela o que não foi revelado, promete aquilo que Deus não mandou, e as pessoas tendem a seguir porque preferem a mentira do que a verdade. E nós, enquanto cristãos, professores aqui agora dos adolescentes, devemos estar ensinando a eles que devemos ficar com aquilo que está escrito. Ah, pastor, mas ouvi um pregador falando. Tu ouviu o pregador, o profeta, mas é de Deus? É homem de Deus? Está lendo a Bíblia? Prega o que está na Bíblia ou fica inventando? Irmãos, tem mensagem por aí que é pura invenção. O povo fica inventando história para que você possa acreditar. Aí fica dizendo: rapaz, eu nunca tinha ouvido pregador nenhum falar isso. É porque não está na Bíblia. É invenção, é história. E as pessoas gostam de ouvir história, principalmente a mentira. Pastor, e nas igrejas, nas pregações, o que eu já ouvi de pregação, que não há verdade, que é pura invenção. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua também, viu? Dando seguimento. Não ultrapasse os limites da doutrina. Não devemos ultrapassar os limites da doutrina. João revela aqui o perigo de irmos além dos limites das Escrituras, em busca de novidades. Os falsos mestres deixaram Deus para trás quando negaram Jesus Cristo e fazem o mesmo hoje em nome de uma suposta atualização bíblica e regride e se perde da verdade. Irmãos, até hoje tem pessoas querendo porque querendo renovar a Bíblia. A Bíblia está antiga, a Bíblia não é atual e não é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E em Hebreus está escrito que o nosso Deus ele não muda. Aquilo que não podia no passado não vai poder no presente, ponto final. E nós, enquanto cristãos, professores dos adolescentes, devemos conversar com eles que a Bíblia é verdade, que nós devemos ler, meditar para crescermos na graça e no conhecimento, mas que, no entanto, a qualquer momento poderá bater na sua porta, quem sabe até pregar na sua igreja, um falso mestre. Agora, fique atento no que ele está pregando. A questão hoje, sabe o que é? Muitos crentes não querem ler a Bíblia. Eita, não medita na palavra, não tem conhecimento bíblico, porque prefere ficar nas redes sociais, no celular, do que ler a Bíblia. Você, por exemplo, que está me ouvindo, já leu a Bíblia quantas vezes? Já tem um curso teológico?
Já estudou? Eita! Estuda a lição, procura a referência bíblica. Nós, enquanto cristãos, devemos ter conhecimento da Bíblia para não sermos enganados. Muitas pessoas são enganadas porque falta conhecimento. Está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje todos nós temos acesso à Bíblia Sagrada. Seja a Bíblia impressa, seja a Bíblia no celular, até mesmo em áudio. Você pode ouvir, você pode ler, fique à vontade. O que você não pode fazer é deixar de meditar na palavra do Senhor. E se até hoje você não teve coragem, desejo de ler a Bíblia, em nome de Jesus, Deus vai lhe dar coragem, determinação, para que você possa ler a palavra dele em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Não os acolha em sua casa. Embora a hospitalidade fosse recomendada na Escritura, o apóstolo João é categórico ao dizer que não devemos receber falsos mestres nem os saudar. Devemos manter distância desses enganadores. Forte o mistério aqui. João diz que João, apóstolo, conhecedor de Jesus, amigo de Jesus, disse que nós não devemos receber em nossa casa, meu Deus, nem saudar, porque não faz parte da nossa família. Não adora o nosso Deus, não serve a Jesus Cristo, são falsos profetas. Meu Jesus amado. Irmãos, não devemos, segundo João, nem saudar, nem receber em nossa casa. Imagine só ser nosso amigo, como muitos dizem hoje, ser nossos mentores. Tomem cuidado, meus irmãos. Essas pessoas estão levando outras pessoas à perdição, porque não estão pregando o evangelho de Cristo. E Paulo já diz, tem pessoas por aí pregando outro evangelho, mas que seja anátema. Se Deus não está, se Cristo Jesus não é verdade, e se a pregação não é bíblica, não aceite, não saúde, não ande com pessoas que não pregam a verdade da Bíblia Sagrada. Conclusão, esta carta é um verdadeiro alerta a todos os cristãos, pois não podemos nos distanciar da verdade. Por isso, a cada dia, devemos estudar mais a Bíblia e sempre renovar o nosso compromisso de obediência ao Senhor Jesus. Se você quer ser salvo, precisa viver o Evangelho, amar a todo mundo, estar pregando a palavra do Senhor, mas, no entanto, tomando cuidado, vigiando contra os falsos mestres, falsos profetas. Tem muitas pessoas por aí ensinando o que Jesus não mandou. Pregando o que não está escrito. E tem muitos seguidores, mas que o Espírito Santo do Senhor, possa estar nos ajudando, falando conosco, e nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E que essa palavra, e que essa segunda carta de João possa ser aplicada em nosso dia a dia, e que possamos entender, não saúde, não ande, não fique ouvindo, não seja seguidor daqueles que não andam segundo a vontade do Senhor. Amém? Pergunta a você o seguinte, gostou dessa aula? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Já quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro, que Deus continue derramando todas as bênçãos sobre a sua vida. E lembrando a você que agora chegou o momento da dinâmica, que está sensacional. Por isso, fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 10 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título, vamos conhecer a segunda carta de João. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 10 dos adolescentes, que traz por título, vamos conhecer a segunda carta de João. Veja só, a temática da nossa primeira dinâmica será exatamente o título. Vamos conhecer a segunda carta de João. Veja só como fazer essa atividade simples e prática. Já no início da sua aula, olha só, você vai pedir no início da sua aula que todos os alunos estejam lendo a segunda carta de João. É o menor livro da Bíblia Sagrada. É um livro que só tem apenas 13 versículos. É rapidinho para ler, tá bom? Veja só a nossa dinâmica. Preste atenção. Você vai pedir que cada aluno esteja lendo em torno de 5, 7, 8 minutos. É suficiente para que eles possam ler na Bíblia Sagrada a segunda epístola de João. Só tem apenas 13 versículos. Mas preste atenção, cada aluno vai precisar escolher um versículo para trazer uma explicação. Simples e prático. Veja só, o aluno vai precisar ler a epístola,
13 versículos, e cada aluno vai precisar escolher um versículo para trazer uma explicação no final da sua aula. Meu Deus, simples, prático, mas eficiente, que você sabe. Aqui nós descomplicamos o que você acha bastante complicado, tá bom? E aí que você gostou, sabe por que vamos fazer isso? Tem muitos alunos seu aí que nunca leu um livro da Bíblia Sagrada. E se você colocar, ele já vai marcar a história do seu aluno. Vai estar ali no primeiro livro, será a segunda carta do apóstolo São João. Já vai estar aprendendo acerca do amor. Se você for fazer essa atividade, então durante a semana é interessante você pedir aos seus alunos que levem a Bíblia Sagrada, porque será preciso, tá bom? Eles vão ler, cada um vai estar lendo a sua Bíblia e depois traz uma explicação, tá bom? Simples e prático. Mas pergunta a você. Você gostou? Não gostou? Pastor, é muito simples, é fácil demais. É porque eu sou assim, meus irmãos. Eu gosto de coisas práticas e fáceis, mas eficientes. Seus alunos vão estar lendo a Bíblia Sagrada, adquirindo conhecimento, falando e explicando. Você quer uma dinâmica melhor, pelo amor de Deus? Eita maravilha, né? Já sabe, por gentileza, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Já aproveita também a oportunidade, antes de falarmos da nossa segunda dinâmica, para que você possa ser membro do nosso canal. Vem ser membro do canal. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com o valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente a ser membro e receber os nossos materiais, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa segunda dinâmica, que está também sensacional. Mas agora vamos para a nossa segunda dinâmica. Ah, lembrando, viu? Caso você queira essas dinâmicas digitadas, basta você entrar no nosso blog oficial. Pega o endereço aí, www.descomplicandoateologiaibd.com. Na verdade, coloque aí no Google Descomplicando a Teologia, o nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula. Como eu tenho dito, se você quiser receber diretamente no seu WhatsApp, basta você ser membro. Mas se você não quiser ou não puder agora, basta acessar o nosso blog, tá bom? Porque a nossa intenção é sempre estar te ajudando também. Por isso que já agradeço o carinho de vocês, tá bom? Mas vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 10, dois adolescentes, que traz por título: vamos conhecer a segunda carta de João. Veja só, aqui no terceiro tópico, o comentarista abordou acerca da verdade, que nós sabemos que o Espírito Santo é a verdade, nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade, que a igreja está fundamentada na verdade. Por isso, vamos trabalhar nessa segunda dinâmica a questão da verdade. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês 10 verdades bíblicas super importantes. 10 verdades bíblicas de muita importância na minha vida e na sua vida. Você vai pegar essas verdades, colocar em tiras, pedacinho de papel, distribuir para os seus alunos no final da aula, para que eles possam trazer uma explicação, tá ok? Veja só, separei aqui para vocês 10 verdades importantes da vida cristã, que os seus alunos precisam saber estas verdades, já que está aqui no nosso segundo tópico, tá bom? Então essa atividade ou essa dinâmica, você pode fazer no final da sua aula. Você vai pegar essas verdades, distribuir para os seus alunos e eles vão precisar trazer uma explicação. Aqui tem tanto o título da verdade, como também um versículo como referência. Aí você faz a dinâmica como você achar melhor, tá bom? Pega essas verdades, coloca em tira, distribui para os seus alunos. Se quiser também, pode pegar os versículos, colocar em tiras e distribuir também para os seus alunos.
fica a seu critério. Por exemplo, 10 verdades importantes para a vida cristã. Primeira verdade: Cristo nos dá redenção e remissão dos pecados. Você pode ver isso em Efésios, capítulo 1, 6, 7 e 8. Segunda verdade importante: somos abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais. Oh, glória! Mistério puro. Você pode ver isso em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Terceira verdade importante: somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você pode ver isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Quarta verdade importante: a salvação só é por meio de Jesus Cristo. Você pode ver isso em João, capítulo 14, versículo 6. Quinta verdade: de nada é impossível com a fé. Veja isso em Mateus, capítulo 17, versículo 19 ao 20. Sexta verdade: a oração é nosso canal de comunicação com Deus. Veja isso, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Sétima verdade: perdoar é fundamental para o cristão. Veja isso em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 22. Oitava verdade: Deus é amor. Veja isso em 1 João capítulo 4, versículo 8. Nona verdade: quem quer seguir a Jesus Cristo precisa renunciar a si mesmo. Veja isso em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 27. Agora vamos para a nossa 10ª verdade. Vamos morar no céu. Eita glória, viu? Veja isso em João capítulo 14, versículo 1 a seguir. São 10 verdades importantes para a nossa vida. Você vai pegar essas verdades, colocar em tiras, distribuir para os seus alunos. Se quiser também, você pode distribuir os versículos como referência. Eu tenho dito, caso você precise dessas referências, basta você acessar o nosso blog lá no Google. Coloque aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia. Nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adolescentes, lá vai estar uma explicação por escrito desta aula e também a dinâmica digitada, tá bom? Tudo isso, irmãos, é para descomplicar, é para facilitar, mas já te pergunto, você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Por isso, meu, vem fazer parte da nossa família, se inscreva no canal, venha ser membro, venha estudar conosco, acesse o nosso blog oficial, conheça também o nosso Instagram. Nós fornecemos materiais gratuitos no nosso blog e também no nosso Instagram, porque a minha intenção é estar te ajudando. Por isso, já agradeço todo o carinho de vocês, as orações, as palavras, os comentários. Só Deus para recompensar cada um, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.